Olá, seja bem-vindo. Este é o seu canal Algo para se Pensar. Sou Francisco Bernardo, muito prazer em ter você aqui. E se tudo que nos contaram não for verdade? Hoje vamos trazer um assunto meio até polêmico para muitas pessoas, porque viraram crenças sagradas de muitas pessoas. Como estamos vivendo no período da Páscoa, hoje o nosso assunto é sobre Páscoa. Será que é verdade ou será que é mentira? Cristo é considerado como o Cordeiro de Deus ou Coelho de Deus. A Páscoa tem sido algo sagrado para muitas pessoas. Dizem que é ato cristão. Muitos comemoram a Páscoa como se fosse um culto ao Criador. Criam seus cenários lindos, passam uma ideia de fé, mas quando se refere ao coelho como algo da Páscoa, dá para se entender que existe uma controvérsia, porque assemelhar um coelho a algo cristão não faz sentido, porque cordeiro ele não bota, ele tem a sua prole, cria como todos os animais mamíferos, e por outro lado o coelho não bota. Então não faz sentido dizer que o ovo da Páscoa é de um coelho, ou se assemelhar um ovo de Páscoa a um coelho. Seria o certo a uma galinha, a um urubu, mas a um coelho traz uma controvérsia até meio difícil de entender o porquê que fomos levados a acreditar por muito tempo nisto. Depois de entender esse contexto de coelho com ovo e cordeiro, eu pude entender que nada mais, nada menos que um marketing comerciais. Porque se assemelhasse a Páscoa a um cordeiro, o sentido seria muito menos comercial do que assemelhando um coelho a um ovo de chocolate. Até porque nunca vi alguém fazer ovelhinhas de chocolate ou cordeirinho de chocolate. Mas se faz uma pelota de chocolate, dá-se o nome de ovo e assemelha-se ao coelho, e o coelho é assemelhado a Cristo. Então não faz sentido, e quando a gente vê isso sendo ensinado para as nossas crianças, se agrava muito mais, porque as crianças acreditam nessas fantasias e confiam nos pais. Os pais passam isso para as crianças, elas pegam aquilo como verdade e vão vivendo aquilo como verdade, até que chega um dia em que o nosso Criador abre o entendimento desta criança e elas no fim vão chamar os pais de mentirosos. Os pais passarão como mentirosos para elas, porque elas confiavam nos pais, e como ser notório de confiar nos pais, mas aí os pais pegam isto, não procuram saber de onde veio isto e trazem para as crianças como se fosse verdade. Faz uma comemoração e isso vai ficando marcado na memória da criança como se fosse verdade. E o que foi instruído o povo de Deus para fazer após a libertação do cativeiro era que sempre teria uma espécie de culto do lar, onde os pais ensinariam para os filhos esta trajetória de libertação. Ou seja, teria um jantar onde seria preparado uma ceia, não era Santa Ceia. Depois até vou falar num vídeo mais detalhado sobre Santa Ceia, que na verdade quem santificou a ceia foi alguém interessado também em prender os cristãos. Então os pais deveriam fazer uma ceia e enquanto estivesse ceando, iriam dizer para os filhos: olha, nós passamos por grandes tribulações no Egito, e esta estadia nossa aqui neste momento é resultado do grande livramento que o nosso grande Deus nos deu quando nos livrou do cativeiro do Egito. Estávamos lá obrigados a trabalhar por comida, forçados a trabalhar dia e noite para dar uma produção para aquele rei. E Deus, vendo o nosso sofrimento, com as mãos fortes nos livrou. Então, ou seja, era para passar essa história para os mais novos. E de tempo em tempo, sempre lembrar esse caso. Ou seja, sempre contar para os mais novos que fossem chegando este livramento que Deus havia dado para eles. Só que, passando o tempo, foi havendo influências malignas no meio para fazer o povo do nosso Deus Criador errar.
começaram a entrar a rebeldia e por causa da rebeldia eles foram disciplinados. Mas a mensagem era para ser esta: em nossos dias hoje teríamos que anunciar toda vez, de tempo em tempo, era para nós anunciarmos aos nossos filhos que Cristo veio nos livrar do cativeiro do pecado, que Ele veio, fez a sua trajetória ensinando o Evangelho puro e correto, e que deveríamos guardar esse ensinamento que Ele nos deu para que fôssemos livres da condenação, do pecado e da morte. Mas este Evangelho pregado desta forma não gera dinheiro, não gera marketing. Então o que aconteceu? Teríamos que anunciar que Cristo era o Cordeiro, não que Ele era o coelho, e sim que Ele era e continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que creem em seu nome. Mas esta é uma mensagem que não gera dinheiro. Então começaram a fazer as manobras administrativas, porque seria até meio chato para eles falar em Cristo, Cristo, Cristo. Então é mais fácil ensinar uma criança que um coelhinho bota do que falar para uma criança que Cristo sofreu morte de cruz, morte sangrenta. Seria bem mais fácil mesmo falar de coelhinho. Mas o que vai ser no final mais vergonhoso é passarmos diante dos nossos filhos por mentiroso. Anunciar para eles um coelho, sendo que na verdade é cordeiro. Anunciar para eles uma vida muito bonitinha do coelhinho que bota, que faz ovo de chocolate, ao invés de falar com eles que Cristo foi pisado, pisoteado pelos nossos pecados. Ou seja, livra a criança de ser conscientizada do pecado, não fala com ela sobre o pecado, e ela cresce envolvendo com as coisas que poluem a mente e o coração. Estou dizendo coração para muitos entenderem, mas é a mente, do que criar um caminho de purificação para a criança, que é ensinando a guardar os mandamentos que Cristo ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ela mesma, seguir em paz com todos, separando de tudo aquilo que não presta, porque sem esta observação ela não verá ao nosso Deus Criador. Ou seja, cria uma ilusão na criança, nasce iludida com aquilo, e se não se libertarem antes de ser pai e mãe, vai continuar pregando, ensinando essa mesma mentira para os seus filhos. Ela é iludida pelos pais, agora ilude os seus filhos, que depois, se não houver nenhuma libertação, vão também passar essa mentira para os filhos. Então, amados, você que chegou até aqui nesse vídeo, analise o ensinamento que você passa para os seus filhos e netos. Não é feio você chegar perto de uma pessoa que já tem uma idade avançada e dizer para ela: olha, fomos enganados por muito tempo a crer num coelho, sendo que o certo seria cordeiro. Fomos ensinados a acreditar que coelho bota, sendo que na verdade seria o nascimento e a morte de Cristo que deveria estar nesse cenário. Não é feio reaprender. O que é feio é continuarmos como mentirosos diante de nossos filhos por soberba de não admitir que erramos. E isto sim é feio. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui. Graça e paz a você e a sua família, e que o nosso Criador muito lhe abençoe. Este é o seu canal Algo para se Pensar. Eu sou Francisco Bernardo, grato pela sua presença aqui no canal. Paz e saúde a você e sua família.